Olá a todos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, buscando o objetivo da sua vida com muita sensatez, muita honestidade e segundo a vontade de Deus. Não é verdade? Eu quero chamar a atenção daqueles que viram meu último vídeo, em que eu falava sobre a sede maligna, a sede das trevas, a sede dos demônios em querer ter um corpo para habitar. Satanás não tem corpo para habitar, mas ele procura. Martinho Lutero, que foi um sacerdote católico, em uma das suas muitas palavras, ele falava assim, que o diabo é imitador de Deus. Verdade, verdade. O ser humano, eu, você, nós temos uma coisa de Deus dentro de nós. Uma coisa invisível, uma coisa que não é palpável. Que você e eu, e cada ser vivente nesse mundo, nós temos espírito, alma e corpo. Às vezes uma pessoa fica oprimida pelo maligno, não é porque o maligno conseguiu destruir o espírito, não. Ele consegue, através da cobiça da nossa carne, da nossa alma, ele consegue oprimir o ser humano. Eu posso me lembrar da Bíblia de muitas explicações no Evangelho do Senhor Jesus, e uma das explicações que eu poderia dizer a você agora é sobre uma mulher que ela estava há 18 anos. Preste atenção nisso, por favor. Eu estou me dirigindo a você, principalmente, que precisa desta palavra. Se você não precisa, eu te agradeço por estar comigo aqui nessa nossa conversa, mas eu quero me dirigir principalmente a você que está muito doente, você que está muito enfermo, você que sofre dores que não cessam, você que sofre perturbações que não cessam, você que tem medo da vida, você que está em depressão. Eu quero falar sobre isso e quero falar sobre Lucas, capítulo de número 13, versículo 10, do versículo 10 ao versículo 17. Diz que Jesus estava numa sinagoga, numa igreja dos judeus, e ele pintou uma mulher. Parecia-me, pelo que está escrito, que ela não era tão criança, não era tão novinha, não. Ela estava encurvada, ela andava encurvada, ela ia ao banheiro e ia encurvada, ela ia tomar café, ela ia encurvada, ela saía, ela estava sempre encurvada. E isso, segundo a narrativa do Evangelho, que você pode ler, Lucas 13, de 10 a 17. Ela já estava assim há 18 anos. Poxa vida! Imagina, 18 anos, querer andar eretamente, né? Mostrar o charme, talvez, do seu corpo, a beleza. Mas ela não conseguia isso, porque ela estava encurvada. Certamente ela já deve ter ido nos médicos daquela época, porque sempre existiu médicos. Verdade. E nós não podemos ser contra a medicina, não. Eu já disse e volto a afirmar, a medicina e a fé, eles têm que andar com a mão juntas, de mão dadas. É o que eu penso. E isso não é religioso, porque eu não sou religioso. Se é uma coisa que desculpa-me, eu não suporto, são as religiões. A religião, ela te oprime, ela te causa, traz sobre você um fardo pesadíssimo de cumprimento de regras que não estão em um momento diante
das palavras do Senhor Jesus. Mas vamos deixar isso aí, vamos voltar à mulher que era enferma há 18 anos. A Bíblia não diz se ela chamava-se Maria, ou Teresa, ou se ela tinha filhos, ou se ela tinha marido. Eu quero crer que não. Imagina, você todo torto, tem que olhar, todo torto, imagina, todo torto. Olhar andando para o chão, olhar andando e olhando para o chão, não tinha jeito. E Jesus viu aquela mulher, ele se compadeceu dela e ordenou que aquela enfermidade saísse daquela mulher. E assim foi feito. E por ser dia de sábado, os judeus não gostavam que fizesse nada aos sábados. Era a tradição judaica, a tradição milenar que Moisés deu, que o sábado era dia de descanso. Eu quero ter que nem faziam comida no dia de sábado, nem varriam casa. Será que tomavam banho? Não sei. Isso é a coisa que nós temos que, no nosso imaginário, pensar. E aquela mulher que nós não sabemos o nome, segundo a Bíblia, não sabíamos qual era a religião dela, mas devia ser muito difícil para uma mulher como essa. Não é verdade? Não poder andar bonitinha, em pé. E Jesus curou aquela mulher. Então houve conversa fiada. Eles criticavam a Jesus porque Jesus fez um milagre dia de sábado. Para resumir a história, no final da conversa de Jesus, ele chamou aquela doença, preste atenção nisso, de espírito de enfermidade. Jesus chamou aquela doença de espírito de enfermidade. Jesus, nosso Senhor Jesus, que está vivo, chamou aquela doença de espírito de enfermidade. O que quer dizer isso? Era um espírito que estava sobre aquela mulher, já há 18 anos, causando doença nela. Vocês já observaram isso? Eu já falei sobre isso em alguns lugares que fui, mas vou falar sobre isso aqui outra vez no vídeo. E quando a dona de casa, né, está com seu dinheirinho, seu salário do seu marido, conquista da família, ela vai no supermercado, ela quer comprar as melhores marcas, é sabão, Omo, não estou fazendo merchan para ninguém não. Ela quer comprar óleo, lisa, ela quer comprar carnes nobre, certo? E compra através do nome. Do nome. Lá no livro de Efésios, tem uma palavra que diz que Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de todos nós, o Deus que nós acreditamos existir, deu ao Senhor Jesus o nome que está acima de todo nome. Um príncipe tem o nome da realeza. Um lutador de boxe tem o nome do torneio do boxe. Todo nome está debaixo do nome de Jesus. Você precisa acreditar nisso. Se você quiser ficar curado dos males que te atingem, das derrotas que te afligem, você tem que saber que o nome de Jesus está sobre tudo isso. Nós temos o Trump aí, o americano, que está abençoando o nosso país. Graças a Deus, é minha opinião, respeito a sua. O nome dele é um nome de um homem poderoso. Mas o nome de Jesus é mais poderoso do que o do maior presidente dos Estados Unidos de todos os tempos. Verdade? Meu nome é Adalto Vidal. Prazer. Mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima sobre o meu nome. Observaram o que eu quero dizer? Voltando aqui ao assunto mais estreitamente, eu não quero dizer que a enfermidade que você esteja no seu corpo seja um espírito de enfermidade. Mas e se for? Você vai aceitar isso?
Se perguntarem o seu nome, digamos que você se chama Maria. Como é o seu nome? Você fala, sou Maria da enfermidade tal. Satanás, irmãos, ele quer tomar alguma coisa, algum objeto, e até o nosso próprio corpo, para reinar sobre a nossa vida. Eu não falei no outro vídeo sobre as coisas que recebemos dentro de casa? Verdade. O que eu quero falar para você, se é que me permite, e se você achar também que eu estou falando bobagem, não tem problema, você pode comentar aí. Eu gosto muito de ver comentários, porque eu não sou, como disse sempre, eu não sou o dono da cocada preta, mas toda essa minha conversa com você foi inspirada pelo Espírito de Deus. Não esse espírito aloprado que algumas denominações têm, não. E eu respeito, eu tenho que respeitar, correto? Mas, e trago as minhas experiências para você. Para você que é um jovem pregador, para você que almeja o episcopado, desculpe-me, quer ser pastor, quer ser evangelista, quer ser missionário, quer ser padre, quer ser, enfim, dirigir uma entidade institucionalmente religiosa, você tem que saber que o nome de Jesus está sobre tudo. O dia que o planeta Terra reservar um dia sequer, no mesmo momento, talvez isso seja até um desafio da minha parte a você, e tomara que comece dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida. O dia que a humanidade se reservar em um momento e no mesmo som, todos disserem Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fazendo um grande clamor e manifestando esse nome tão poderoso, que às vezes você nem sabe qual poderoso ele é. Você vai ver como esse mundo muda. Não precisará de leis absurdas, lei para minorias, para maiorias, para brancos, para negros, para os gays, para os héteros. Não precisará, é só Jesus. Então, deixa-me dizer uma coisa a você, eu não quero dizer que você esteja enfermo, porque existe no seu corpo uma doença e quem trouxe ela foi o espírito de enfermidade. Não, eu não vou dizer isso. Deus não me deu o direito de julgar ninguém. Idiota é a pessoa que, no seu momento glorioso de uma certa religião ou outra, começar a julgar as pessoas. Jesus não me permitiu julgar ninguém. Eu não julgo ninguém. Eu tento julgar-me a mim mesmo. É verdade. Mas por que eu estou falando tudo isso com você? Há quanto tempo você está doente? É 18 anos? É 15 anos? Começou ontem a doença? Quantos foram no médico ontem e lá no médico, depois de terem feito exames, deram o diagnóstico de uma doença maligna, um câncer, uma doença que não tem cura? Então, eu vou voltar aqui a uma pergunta que eu falei. Se você se chama Maria ou José, você deve estar dizendo para assim, eu me chamo Maria ou eu me chamo José, mas eu tenho uma doença que não vou ficar curado. Eu sou José, digamos assim, José enfermo para morrer, Maria derrotada para morrer. Deus não falou isso. Há alguns religiosos que querem que você sinta a opressão da doença para ele tirar benefícios sociais e financeiros da sua vida. Eu disse no começo desse vídeo que você tem uma partícula de Deus dentro de você.
E Satanás, ele quer entrar no seu corpo, trazendo doença, enfermidade, derrota. Correto? Agora ele está querendo fazer isso com você, falando, não tem mais jeito na minha vida, ele quer que você diga isso. Mas deixa-me falar da Bíblia outra vez. O apóstolo Paulo fala assim, se com a tua boca, é a boca, não é só pensamento não, se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, e você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Preste atenção nisso. Salvo é salvo de tudo, é salvo de fracasso, é salvo de doença, é salvo de derrota, é salvo de tudo. Querido, eu não quero dizer que eu sei mais do que você, não. Não, mas eu também já tive dificuldades na minha vida, e as tenho até hoje em muitos momentos, mas não deixo de dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor. Talvez tu tenha que falar isso. Onde você estiver e você está doente, você dá uma de doido, que o poder de Deus é coisa de maluco. Levanta sua mão e fala assim, Jesus, 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 o Senhor está vivo, tem misericórdia de mim e cura-me. Tem misericórdia de mim, liberta-me desta dor. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me dá vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajude. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Se você sentir vontade de gritar, você grita. Mas não deixe de clamar ao Senhor Jesus e confessar Ele com a sua boca. Quantas besteiras nós falamos com a nossa boca, né? Às vezes maltratamos a nossa esposa, os nossos filhos, falamos mal do nosso líder religioso, não é verdade? Falamos mal do nosso irmãozinho lá, que já está meio caidinho. Como acontece isso nas religiões. A minha palavra nesse dia para você, especialmente para você que precisa, como você deve estar dizendo assim agora, eu preciso, deve estar dizendo para você mesmo, mas deixa transbordar isso dentro do seu ser, diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus que está vivo, eu preciso da sua visita. Se você não acreditar que Jesus está vivo, você está sendo enganado por você mesmo. Jesus está vivo, eu tenho certeza disso. E tenho já há muito tempo. E eu vou viver até o último dia da minha vida, quando Deus me chamar para o andar de cima, eu vou dizer que Jesus vive. Toma atitude. Toma atitude. Se esse espírito de enfermidade está sobre você, o mundo não acabou. O mundo não acabou. A Bíblia fala que para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio aqui a esse planeta, essa terra, a essa humanidade, para desfazer as obras do diabo. Se você achar que esse mal que você tem é a obra do diabo, Jesus já vai desfazer ele. Vai desfazer ele. Jesus irá desfazer todo o mal que existe, toda enfermidade. Tomara que você me ouvisse diante da sua necessidade. Para mim, como pregador do Evangelho, tem sido às vezes muito difícil eu tentar convencer as pessoas que Jesus está vivo. Você não é aquela senhora ou aquele senhor que chama-se José ou Maria e diga assim, eu sou José, derrotado, condenado à morte. Eu sou a Maria, derrotada, condenada à morte. Eu estou com uma doença grave. Quem disse isso? Foi Deus? Não, Deus não disse isso não. Presta atenção. Deus não disse isso não. Se algum religioso falar assim, você está agora no fim da vida e Deus te deu permitiu, Deus permitiu. Olha que pessoa idiota que fala isso.
Que dirigente idiota que fala isso. Deus permitiu que você ficasse doente para você se arrepender dos seus pecados, para você se arrepender da sua vida, das maldades que você fez, e para você entrar no céu purificado. É pura ignorância. Pede essa pessoa para mostrar isso na Bíblia, lá no Evangelho do Senhor Jesus. No Evangelho do Senhor Jesus. Eu chamo, às vezes, de crente cuspe algumas pessoas que falam isso. Eles fazem assim, vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia. Aí pega a Bíblia, passa no cuspe e abre assim, Deus está revelando a vocês aqui agora. Deus está falando contigo agora. Que você vai morrer, que você está destruído, que acabou a sua vida. Despede-se dos seus netos, dos seus filhinhos, da sua mansão, da sua casa, do seu barraco, do seu cafofo, que você vai morrer. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. Está no livro de Tiago, se me parece, você não tem boa memória para guardar negócio de versículos, números, né? Diz que toda boa dádiva, tudo que é bom vem do alto, que não muda. Deus foi bom ontem, Ele vai ser bom hoje, agora e para você, Ele vai ser bom para toda a sua família. Caramba, é difícil você me entender? Talvez seja porque eu sou um velho. Mas sou um velho que continuo dizendo para você e para mim mesmo que Jesus Cristo vive e vive para sempre. A igreja está cheia, as religiões estão cheias de doentes. E algumas religiões, as ferrenhas, no meio evangélico principalmente, eles buscam o dom do Espírito Santo como se fosse uma coisa natural. E às vezes chega na igreja, você deve ter um irmãozinho lá, uma irmãzinha que está lá indo de cadeira de roda na igreja, e você deve fazer, sabe o que? Amar aquela pessoa muito e falar assim, eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus para me dar o dom da cura, que eu vou orar por essa irmã. Não, você às vezes é uma pessoa hipócrita. Permita-me dizer isso. Você é uma pessoa hipócrita. Correto? Aí falam ainda que vão todos morar no céu. Que céu é esse que a gente vemos nas religiões? Que eternidade, que vida eterna é essa? Meu irmão, minha irmã, me permita dizer, já que você chegou até aqui comigo, eu gostaria de falar umas coisas. Me permita dizer a você que Deus te ama. Ele te ama no oculto. Ele quer que você, independente da religiosidade que você tenha, do destaque social na vida que você tenha, sendo pobre ou rico, Deus te ama. Querido, Deus te ama. Deus te ama. E não quer ver você sofrendo. Toma atitude, e que essa atitude venha no nome de Jesus. Não precisa de sacerdote para isso não. Você tem o poder de Deus aí agora, quando você usar o nome de Jesus. Não precisa de pastor ou padre para isso não. Você tem o poder de Deus aí agora, em nome de Jesus. Jesus um dia falou assim, esses sinais acompanharão aos que creem. A tradução que seguirão, não, é acompanharão, está na tradução. Acompanhar está do lado, está presente, é um acompanhante, o poder de Deus na sua vida. Abrace essa ideia, por favor, abrace essa ideia, que Jesus vive e vive para sempre. Permita a Deus que você não tenha recebido a minha palavra nesse dia e tenha se ofendido. Não, eu quero ofender você. Eu quero dizer apenas que você precisa ouvir que Jesus está vivo e Ele te ama. Amém?
Muito obrigado. Meu nome é Adalto Vidal, com W. Eu tenho um canal no YouTube chamado Adalto Vidal, com V. Se você quiser me seguir lá, eu coloco essas mensagens que eu trago aqui sempre lá no YouTube. Também aqui no Facebook. Agora terei mais tempo de trazer mensagens diárias, né? Assim dizendo. Eu quero dizer a você que eu estou à sua disposição. E comenta, por favor, você tem que comentar o que eu estou dizendo. Eu tenho pessoas que curtem a mensagem, mas comenta. Você pode comentar através de uma mensagem pelo seu celular. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E aqui, meus irmãos, aqui não tem grana não, aqui é grátis, é a graça de Deus. Tá bem? Deus te abençoe e te guarde. E eu digo assim, em nome de Jesus Cristo, assim eu digo, em nome do Senhor Jesus Cristo que está vivo, eu abençoo a sua vida e faço cessar todo o mal, toda enfermidade, toda derrota, pela existência de Jesus que está vivo e pelo Deus de Israel. Tudo de bom. Deus te faça prosperar e vencer, em nome de Jesus.